5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar tudo sobre o Machão da Gama, que foi derrotado, quinta derrota seguida, perdeu lá na Boa Terra para o Bahia por 1-0, teve jogador expulso, e também o Botafogo, que vem subindo, o Botafogo aí querendo a zona de grupo da Libertadores, venceu o Grêmio 3-2, né? Venceu, mas sempre no segundo tempo, cede campo para o adversário. Vamos falar também da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que termina hoje, começou no sábado e termina hoje, com 2 jogos importantes, porque o jogo do Fortaleza foi adiado para o dia 30, e a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Queremos parabenizar também o Clube do Remo. Alô, Belém do Pará! O Remo está de volta na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Foi o 4º colocado e subiu depois de 31 anos. Parabéns, Pará está com um sorriso de orelha a orelha. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui na Napa TV, no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, você sabe por quê? Porque na Napa TV é muito mais esporte para você. Olha, já vamos começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, falando também da eliminação do Atlético, que era o Brasil na Sul-Americana, perdeu para o Lanús, foi derrotado no tiro livre da marca do pênalti. O jogo teve 120 minutos, o Atlético bem desgastados para o jogo de amanhã. Não sei que bicho vai dar, né? Tem que fazer pontos, porque restam aí 4 jogos para eles do Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Fortaleza, que foi jogo adiado pro dia 30 de novembro, né? Então, curta aí na telinha da Napa TV o resultado dos jogos. Pela 35ª rodada. Tivemos a vitória do Botafogo, 3-2 em cima do Grêmio. O Flamengo meteu 3-0 no Bragantino. Palmeiras 0, Fluminense 0. São Paulo 2, Juventude 1. Vasco perdeu para o Bahia, 1-0 para o Bahia. Tivemos ontem, também não está ali, mas eu vou falar para vocês, a derrota, mais uma derrota em casa do Sport. O Vitória verteu o Sport 3-1 e o Cruzeiro sapecou 3-0 no Corinthians, né? Hoje teremos o Mirassol recebendo o Ceará, lá no Baião, e o jogo dos desesperados, né? O Internacional recebendo o Santos do Beira-Rio. O Santos que agora foi empurrado para a zona de rebaixamento com a vitória poderia dizer o triunfo do Vitória, como o baiano fala, né? O Vitória venceu o Sport 3-1, empurrou o Santos para a zona de rebaixamento, e o Internacional também vive momentos difíceis, né? Portanto, o jogo de hoje, meu amigo, vai sair faísca. Conforme falei, Fortaleza e Atlético Mineiro ficou para o dia 30 de novembro, portanto, para complementar a 35ª rodada. Agora, em vez de falarmos do clube do seu coração, começo falando, sabe quem? Do Botafogo, meu irmão, Botafogo nisso. O Botafogo que venceu mais um em casa. O Botafogo venceu o Grêmio, estava vencendo 3-0. Você deu aí 2 gols, né? O Botafogo tem que tomar cuidado com esse negócio, tá ganhando e de repente começa a sofrer gols. Não pode acontecer isso, mas valeram, na verdade, os 3 pontos, né? 3-2. Quem vai falar dessa vitória maravilhosa do Botafogo lá no Engenhão é ele, claro. Vem ele lá, Marcos Salles. Um abraço para você, para Tony De Luca e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Botafogo conquistou uma importante vitória na noite de sábado no Newton Santos, 3-2 diante da equipe do Grêmio. Resultado que deixa a equipe alvinegra na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro com 56 pontos e garante também o Botafogo na Libertadores pelo 3º ano consecutivo. O jogo começou com o Botafogo dominando as ações, fez 1-0 com a lei do ex. Cuiabano aproveitou ali uma sobra de bola, fez o primeiro gol da equipe do Botafogo, que ampliou ainda no primeiro tempo
com o jogador Arthur, depois de um passe do Danilo, ele deu um corte no zagueiro, bateu de perna esquerda e fez aí o segundo gol da equipe do Botafogo. De aí em diante, o Botafogo teve um problema, já que o Danilo sentiu uma contusão, acabou saindo, o Newton entrou no seu lugar, e aí o Botafogo já perdeu um pouquinho da parte ofensiva que tinha até aquele momento do jogo. Tá? O Grêmio conseguiu diminuir o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, com o Marçal de cabeça, fez o terceiro gol, e já no apagar das luzes, aos 45 minutos, o jogador da equipe do Grêmio fez 3-2, o jogo ficou perigoso, mas o Botafogo conseguiu, no caso, garantir essa vitória que dá aí essa confirmação do Botafogo na Libertadores em 2026. O time, né, jogou bem e com mérito conseguiu essa importante vitória e essa garantia aí de disputa de Libertadores. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, um visual novo, cara. O cara não é fraco não. Marcos Salles veio aí, bateu tudo de primeira sobre esse jogo que o Botafogo venceu por 3-2, mas eu quero saber agora as explicações do técnico do Botafogo, o David Ancelotti, que vai falar sobre o time que vem ganhando e sobre esses sustos que o time vem dando à sua galera, quando tá ganhando bem, de repente toma gols. Fala aí, David Ancelotti. Não foi tão boa, não conseguimos manter o time junto. Hoje trabalharam mais os jogadores da frente, os 3 meias, delanteiro, trabalharam mais na fase defensiva. O time sabe que esse time joga bem, começando sempre pela fase defensiva. Quando o time está junto, o time tem uma transição eficaz. E hoje mostrou essa força que o time tem. A minha transição eu estou desfrutando, sei que como primeiro treinador é sempre a culpa minha, mas eu sabia já isso antes de começar. Estou vivendo isso e estou desfrutando. Honestamente é um trabalho que gosto, é um ambiente que gosto, é um time que gosto, um grupo que gosto e espero seguir aqui muito tempo. Aí o técnico David Ancelotti, só falar um pouquinho sobre esse jogo. O Botafogo que perdeu mais uma vez o Danilo sentiu a parte posterior da coxa e saiu para a entrada do jogo. Um grande jogador, um belíssimo jogador, né? Entrou, não mudou o ritmo, o time realmente continuou, poderia ter sido até mais, jogou muita bola o Botafogo, né? Desceu por 3-2, poderia ter sido 4-5, mas tem que tomar cuidado nessas bolas aí, essas bolas vadias, que o Botafogo tem tomado gols assim, absurdos, né? O Botafogo tem a semana cheia agora para trabalhar, só vai voltar a jogar na próxima, eu acho que o jogo é domingo, só vai voltar a jogar domingo, só tem a semana inteira para jogar, só vai voltar a jogar no domingo, na Neoquímica, né? Na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, e é um jogo em que o Botafogo pode ganhar tranquilamente. O Corinthians vem de uma derrota aí, né? O Corinthians está pensando agora na Copa do Brasil, perdeu o Cruzeiro por 3-0, então há muita possibilidade do Botafogo conseguir o seu objetivo, porque o Botafogo é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, já está ali na beirada, né? Já está no G6, e 6 se classificam, né? Mas o objetivo do Botafogo é o G4, ali até a 4ª colocação, porque a terceira já está garantida. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, os gigantes da colina, o Vasco, que perdeu mais uma vez. Renato Machado, meu deputado, ele tá muito triste, Felipe Pittencourt também. O que tá acontecendo com o Vasco, né? Pô, o Vasco vinha bem pra caramba, deu 4 seguidas, agora perdeu 5 seguidas, né? Então, alguma coisa tem que ser feita. Foi derrotado por Bahia, 1-0 lá na Fonte Nova. Marcos Salles volta falando desse jogo. Fala aí, Marcos Salles. Agora, Napoleão, para poder falar do Vasco da Gama, que perdeu a 5ª partida consecutiva no Campeonato Brasileiro na tarde de ontem, jogando na Fonte Nova, em Salvador, diante da equipe do Bahia. O time que teve um desfalque importante do Felipe Coutinho e acabou sendo amplamente dominado pela equipe do Bahia, mas vinha conseguindo segurar o 0-0 até metade do segundo tempo, quando o jogador David, que tinha entrado no lugar do Matheus França no intervalo,
acabou dando um pisão no zagueiro Canu e acabou sendo expulso. A partir desse momento, o time do Bahia, com um jogador a mais, teve ali mais espaço e conseguiu achar o seu gol numa falha bizonha do zagueiro, o Robert Renan, que ficou olhando o cruzamento, a bola passou por ele, eu acho que ele acreditou que não teria ninguém atrás dele e não foi na bola, simplesmente não foi na bola. E aí o Eric Puga de cabeça fez gol da equipe do Bahia, gol esse que determinou a vitória da equipe baiana sobre o Vasco da Gama, que agora vê perigosamente as equipes da zona de rebaixamento se aproximando. Tem um jogo decisivo, né, um jogo de 6 pontos diante da equipe do Internacional na sexta-feira em São Januário, que precisa voltar a vencer. Conta aí com o retorno do Felipe Coutinho, que cumpriu a suspensão e o time sentiu muito a falta do articulador, o principal articulador da equipe. O Matheus França não fez uma boa partida, realmente não é o jogador para poder substituir o Felipe Coutinho. E o time teve dificuldade de criar, criou muito pouco e acabou sendo surpreendido pela equipe do Bahia, que venceu por 1-0 e teve outras oportunidades. 1-0 ainda foi pouco, Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles. Nem o sol cobre melhor o Vasco do que Marcos Salles. Marcos Salles veio, deu todas as informações dessa derrota do Vasco, mais uma. Agora vamos curtir então o técnico do Vasco, o Fernando Diniz, que vai explicar aí por que o Vasco ganhou 4 seguidas e agora perdeu 5 seguidas. Fala, Fernando Diniz. Palmeiras só. Acho que foram 7 vitórias e 4 empates e uma derrota. Foi uma sequência importante pra gente. Eu acho que depois disso, como aconteceu depois da vitória do Santos, e no começo do campeonato também tem oscilação, a gente baixou o nível de concentração e as derrotas, as 5 derrotas, elas têm características muito distintas. O jogo de hoje, por exemplo, não foi igual a derrota do Grêmio, e Juventude do São Paulo também não teve nada a ver. Eu acho que o Grêmio e o Botafogo foram derrotas muito parecidas, que a gente foi muito apático, praticamente do começo até o final do jogo. Hoje o aspecto anímico melhorou, a gente marcou melhor e a gente estava com dificuldade de criar, o time com uma certa falta de confiança, faltou coragem para poder fazer as coisas, para adentrar mais o último terço do campo e conseguir construir um maior número de finalizações, mas teve muito mais vontade de marcar e de se defender, o jogo foi mais equilibrado e a expulsão acabou determinando muito o resultado do jogo também. Aí a gente ficou com um jogador a menos, o Bahia colocou um pivô mais atacante, só que a gente tomou um gol de novo numa falha que a gente não devia, uma coisa fácil de resolver. Foi o Bahia, isso também ter sido uma constante nesses últimos 5 jogos. Aí o Fernando Diniz, olha, eu não estou aqui para iludir, nem para enganar o torcedor. Alguns colegas nossos ficam, jogou bem, cara. O Bahia amassou o Vasco. O Bahia teve inúmeras oportunidades, o Vasco jogou todo atrás, todo recuado, né? Não viu a cor da bola. O Vasco só foi jogar quando o jogador do Bahia foi expulso, né? Aí depois o outro, que já tinha sido feitas as 5 alterações, o Michel Araújo sentiu, aí teve que ficar no sacrifício. Aí sim, faltando 5 minutos para acabar a partida, aí sim o Vasco melhorou um pouquinho com a entrada do Verrete e tal, mas no primeiro tempo foi um amasso, cara. Foi um amasso, você está vendo aí, as imagens não deixam a gente mentir. Muitas oportunidades, o Léo Jardim fazendo as defesas milagrosas, né? A zaga do Vasco se virando nos 30. Então, foi realmente um amasso. O Bahia mereceu não só fazer 1-0, como até fazer 2 ou 3, né? O Vasco não jogou absolutamente nada, né? E, eu repito, no finalzinho, o Bahia já, de tanto criar oportunidade, já estava cansado, ainda teve a expulsão, o Vasco ainda teve ainda a expulsão do David, e depois, já faltando 10 minutos, o Bahia teve jogador expulso, o jogador de defesa, né? Eu não lembro o nome dele, está aí, é o Mingos. Ele foi expulso, por quê? Porque o árbitro esqueceu que tinha dado já o amarelo para ele, amigo. Tinha dado o amarelo logo no início. Aí no segundo tempo, uma entrada até normal, né? Não foi nem entrada normal, perdão. Ele demorou para sair de campo, olha só, olha a aberração. O cara demorou para sair de campo, saiu andando devagarinho, o árbitro advertiu ele continuou andando, deu outro amarelo. Aí, quer dizer, expulsou o cara.
Aí ficaram 10 contra 10, o Vasco deu uma melhorada, mesmo assim o Bahia ficou nos contra-ataques, porque na verdade o Bahia ficou com 9 jogadores só, porque estavam igualados em número de jogadores, mas o Michel Araújo levou uma pancada, né? Não tinha mínima condições de jogar, ficou fazendo número. Aí o Vasco ficou com 10 contra 9. Aí começou a criar, mas já era tarde, já era já 40 do segundo tempo, deu bastante acréscimos, né, da partida. E infelizmente o Vasco não conseguiu um bom resultado. Agora volta a jogar agora em casa. O Vasco é o 13º colocado com 42 pontos. Não está livre ainda. Não vou aqui iludir o torcedor. Tem chance? Tem chance. Porque restam 3 rodadas. Tranquilo. Vai jogar agora em casa, na sexta-feira, contra o Internacional. O Internacional que joga hoje, por isso que o jogo é sexta-feira. O Internacional joga hoje com o Santos. Ele só vai voltar a jogar sexta-feira com o Internacional em São Januário. É uma pedreira. O Internacional também vem com sangue nos olhos, porque precisa ganhar. O empate não é bom nem para o Internacional, nem para o Vasco. Porque segundo o matemático Vivaldo da Silva, o time só se livra do rebaixamento com 44 pontos. Então tá tudo embolado aí, a parte de baixo tá pegando fogo, ok? Vamos então à classificação para você ficar atualizado. Como é que o seu time vai sair dessa bulha aí? Olha lá. Flamengo é o líder com 74, segundo Palmeiras 70, terceiro Cruzeiro 68, quarto Mirassol 60, quinto Botafogo 58, sexto Bahia 56, sétimo Fluminense 55, oitavo o São Paulo 48, nono Bragantino 45, décimo Corinthians 45. Do outro lado, o Atlético Mineiro é o 11º, com 44, joga amanhã contra o Flamengo, Atlético Mineiro eliminado da Sul-Americana. 12º Grêmio 43, 13º, olha, o Vasco chegou a estar na 8ª colocação, está na 13ª colocação, 42 pontos. Ceará 14º, 42, Internacional 15º, com 40, joga hoje contra o Santos, jogo de vida ou morte. 16º Vitória, que empurrou o Santos para a zona de rebaixamento. O Santos agora é o 17º com 37, 18º Fortaleza com 34, 19º Juventude com 33 e o Sport já rebaixado é o 17º, é o 20º com 17 pontos, ok? Isto, estou colocando ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. Quarta-feira estamos de volta, porque você sabe, aqui você fica por dentro, você não perde o lance, né? Dá pra TV, é muito mais esporte pra você. Até quarta, se Deus quiser.